quantos haitianos moram no Brasil? A partir de quando começou essa forte corrente migratória? E qual é a região do Brasil que mais temos haitianos? Bom, eu sou o professor Marcelo e você está no Geografia na Real. O Haiti é um país localizado na América Central, na porção insular. Faz fronteira com a República Dominicana. É um dos países mais pobres do mundo, com baixo IDH. Sua economia é muito baseada no setor primário e terciário. Além de ter grande parte da sua economia ligada no setor primário na agropecuária, ainda importa muito alimento. O turismo e o comércio também têm boa participação na produção de riqueza e na geração de emprego no Haiti. Porém, cabe salientar que o número de desemprego e de subemprego é muito alto. A taxa de desemprego no Haiti é aproximadamente 14% da população. Quando a gente fala de educação no Haiti, a gente tem um número muito grande de analfabetos, próximo a 50% da população. Algo que você deve saber é que grande parte da educação do Haiti ela é privada. Acima de 80% das escolas. Com a baixa renda, aí justifica esse grande número de analfabetos. O Haiti tem belíssimas praias, um grande potencial e algumas curiosidades que você deve saber. O Haiti foi o primeiro país a abolir a escravatura. Foi o segundo país da América a ficar independente. Passou por grandes instabilidades políticas. Teve vários golpes de Estado. O Brasil liderou um movimento de paz pela ONU, onde começa ali no começo dos anos 2000 e recentemente as tropas voltaram para o Brasil. Mas o que chama muito a atenção, aonde gera essa forte corrente migratória, foi a partir do terremoto de 2010. Um número superior a 150 mil mortos e acima de 300 mil desabrigados. Nesse mesmo ano de 2010 também deu um terremoto no Chile, acima de 8 graus na escala Richter. O terremoto no Chile matou próximo a 1.000 pessoas. E o do Haiti, que foi um pouco superior a 7 graus, matou esse grande número de pessoas. Isso, claro, justifica-se primeiro pela estrutura das edificações. Um outro fator também importante que você deve pensar desse elevado número de mortos é que o Chile, além de ter uma estrutura melhor do país, das suas edificações, ele também tem todo um treinamento de alerta para quando acontecer um terremoto no seu país, a população estar preparada para lidar com isso, enquanto no Haiti não existia isso. Atualmente eu dou aula para um grupo de haitianos. E eu adoro conversar com eles, principalmente pelo empenho que eles têm durante as aulas. Após trabalhar um dia inteiro, eles vão para a aula e sempre questionam. E sempre a gente desenvolve um papo muito bacana. Eu sempre pergunto como é no Haiti e se eles passaram pelo terremoto de 2010. Todos os alunos, sim, estavam lá em 2010. Um deles falou que toda a sua família foi morta. Ele foi o único que sobreviveu a esse terremoto. No dia do terremoto, ele tinha ido a uma igreja pagar uma promessa. Essa igreja ficava bem distante da sua residência. Quando deu o terremoto, ele estava num campo aberto e acabou sobrevivendo. Ao regressar para sua casa, ele se deparou com todos os seus familiares mortos. E conversando com ele, ele falou que a maior parte das pessoas morreram no Haiti porque quando teve esse grande tremor, elas correram para dentro da casa, a casa sem estrutura, desabaram e assim gerou esse grande número de mortos. Então, após esse grande terremoto de 2010, o país já tinha grande dificuldade pela crise política, pela crise econômica, o grande número de desemprego. Eles acabam emigrando para vários países do mundo. O Brasil, como liderava esse movimento de paz da ONU, ele era bem visto pela população. E eles viam no Brasil, sim, uma grande possibilidade para acolhê-los. O número que era insignificante até 2010 começa a crescer rapidamente. De 2010 até 2016, tivemos mais de 50 mil imigrantes haitianos no Brasil.
Cerca de 60% deles foram para a região sul do Brasil. A segunda região que mais recebeu haitianos foi a região sudeste, principalmente o estado de São Paulo. Porém, a porta de entrada de grande parte desses haitianos foi pela região norte do Brasil, principalmente pelos estados do Acre e do Amazonas. O motivo dessa grande concentração no sul do Brasil é pela maior oferta de emprego. Esses haitianos foram facilmente inseridos no setor terciário e também no secundário. No terciário, no comércio principalmente, e no secundário, na indústria e na construção civil. Cabe ressaltar para você que o haitiano não é um refugiado. A partir de 2010, ele vai conseguir um visto humanitário após esse terremoto, que recentemente ele foi renovado. Diferente, por exemplo, do venezuelano, que vem para o Brasil, sim, na condição de refugiado. O povo haitiano tem inúmeras qualidades. É um povo muito trabalhador, é um povo muito honesto e é um povo muito alegre. Esses meus alunos, apesar de não terem o ensino médio, estão fazendo lá a educação de jovens e adultos profissionalizante, que a gente denomina o PROEJA, a maior parte deles falam 3 idiomas. Eles comentam algum estranhamento da cultura do brasileiro. Além de eles comentarem que existe um certo preconceito por parte da população contra o povo haitiano, esse meu aluno relatou com uma certa estranheza o comportamento de alguns brasileiros com o povo haitiano. As perguntas são dirigidas a ele, se eles estão legalmente ou não no Brasil, qual é a função que eles exercem e quanto eles ganham para isso, e quando que eles vão voltar para o Haiti, se eles vão morar aqui para sempre. E eles falam quando a conversa é entre haitianos, o que se pergunta é a profissão, o que você estudou, o que você sabe fazer. Eu achei isso super interessante, essa diferença, esse tratamento que existe entre o povo haitiano. Devido às condições que eles tinham precárias no seu país, muitas vezes no Brasil eles são explorados. Conversando com esses meus alunos haitianos, eles relatam muitos casos. Muitos deles relatam que foram enganados pelos seus patrões. Para arrumar um emprego, sujeitavam a várias condições. Muitos desses patrões não registravam a sua carteira de trabalho. Trabalhavam a mais e não ganhavam horas extras. Muitos não tinham direito à folga. Mas claro, graças a várias organizações aí criadas por brasileiros que dão apoio sim a esse povo haitiano. Algumas ONGs, outras associações, inclusive algumas instituições de ensino, no qual, por exemplo, eu trabalho, o Instituto Federal, eles desenvolvem vários programas de extensão voltados sim aos haitianos. Programas de qualificação profissional, programas de alfabetização, como a educação de jovens e adultos, programas do ensino da língua portuguesa, são fundamentais para a inserção do haitiano no mundo do trabalho. Mas nem tudo é alegria. Existe sim muito preconceito por parte de alguns brasileiros. Alguns brasileiros, quando vêem um europeu migrando para o Brasil, fazem de tudo para esse imigrante, tratam bem. E quando é um haitiano, existe um preconceito. Esse haitiano que mora no Brasil, ele paga imposto, ele movimenta o comércio e ele gera riqueza para a nossa nação. Então por isso ele deve ser respeitado. Assim como o brasileiro migrou para várias partes, de repente pode ter algum parente que mora aí nos Estados Unidos, foi para a Europa, e esse brasileiro também sim sofre muito preconceito por parte da população desses países. E com o grande crescimento econômico recente do Brasil, claro que o Brasil virou atrativo para vários países, para os haitianos, para os bolivianos e também para vários países do continente africano. O recado que esse meu aluno pediu para dar a todos os brasileiros é que eles estão aqui para ajudar o Brasil. Eles queriam morar no Haiti, mas após esse grande terremoto e a destruição de grande parte do país, eles se viram na necessidade de migrarem e assim buscarem melhores condições de vida, como muitos brasileiros migram para outros países, assim como os europeus vieram para o Brasil nos séculos passados. Então fica a dica, se você conhece sim algum haitiano, não vamos julgar, vamos conversar. Esse nosso episódio de hoje, Geografia Real, foi mais um desabafo, mais uma conversa para falar um pouquinho dos motivos que os haitianos vieram para o Brasil, aonde eles se concentraram,
quais funções que eles vão exercer e também para fazer você pensar. Eu sei que você está assistindo esse vídeo pela falta de conhecimento, não entender o motivo dessa migração, muitas pessoas acabam criando um preconceito, fazem um pré-julgamento a uma determinada situação. Gostaria de mandar um super beijo a todos os haitianos que estão no Brasil, a esse povo alegre, trabalhador e muito honesto, que continuem sim a fazer o bem. Bom, esse foi o nosso episódio do Geografia na Real, um episódio mais simples, mas para fazer uma reflexão, para assim pensarmos, assim como a gente deseja que o brasileiro seja muito aceito em várias partes do mundo, nós devemos sim receber bem qualquer povo que aqui entrar legalmente. E o haitiano, ele tem sim esse visto humanitário. Lembre-se, ele não é um refugiado. Um grande beijo no seu coração. Espero você na nossa próxima semana com mais um episódio do Geografia na Real. Se você gostou desse vídeo, se inscreva, marca ali o sininho, que toda semana você receberá em seu e-mail o nosso novo episódio. Até a próxima, beijo no seu coração.